Sindicância no CRM em razão da troca de plantão médico. Vejam, normalmente, quando ocorre esse tipo de situação, é porque ocorreu, de fato, teve algum problema no plantão médico, no hospital. É importante trazer isso para o médico, denunciado principalmente, não aquele denunciante, uma vez que ao médico cabe sempre zelar pelos seus pacientes, pelos seus colegas, em função da saúde de todos no geral, Porque com relação à denúncia realizada por uma sindicância hospitalar e que acaba realizando, por exemplo, um ato jurídico do qual o médico participa em função da sua troca de plantão, muitas vezes ele acaba colocando em risco o próprio hospital e principalmente, claro, os pacientes. E se ocorreu algum tipo de denúncia, é por conta dessa troca equivocada de plantão ou a falha na comunicação entre os médicos em razão dessa troca de plantão médico. E é muito comum, nessa troca de plantão, os médicos realizarem anotações e conversarem com o médico que vai assumir o posto, de modo que ele consiga se atentar aos pacientes na qual até então estava tendo assistência devida com relação à sua saúde e de modo também que o médico possa saber ali como desempenhar a melhor técnica com relação ao estado clínico do paciente. Ali seja um paciente que esteja se recuperando de um procedimento cirúrgico, de um paciente que foi recebido por conta de um atendimento de urgência, enfim. Independente da situação, cabe sempre ao médico conversar com outro colega na hora de assumir o seu plantão, de modo que cabe a ele a responsabilização daquele ato médico realizado e principalmente com as falhas e anotações de prontuário do colega, acaba recaindo a ele na hora de assumir um plantão médico. Então é comum encontrar no CRM denúncias, onde o paciente acaba tendo algum tipo de complicação e principalmente por uma comissão de ética hospitalar no tocante a essa denúncia realizada em função dessa troca de plantão, muitas vezes realizada de forma correta, mas na troca de informação equivocada. Então a responsabilidade é sempre dos dois médicos que acabam realizando o atendimento ao paciente. Seja esse paciente internado ou seja um paciente que recebe qualquer tipo de assistência médica no momento em que precisa de um atendimento, pode ser um pronto atendimento, enfim, com relação a esses cuidados médicos necessários. E essas trocas de plantão, por óbvio, acabam trazendo prejuízo muitas vezes aos médicos, de modo que cabe a eles sempre o cuidado na anotação de prontuário e a troca de informações. Com relação às conversas que os médicos têm com relação ao paciente, à saúde, enfim, a situação crítica que o paciente pode estar passando, é sempre necessário a anotação em prontuário. Isso os médicos obviamente sabem. Agora, com relação às informações que são realizadas em corredor do hospital, muitas vezes o médico acaba não tendo condições de apresentar ali naquele momento em que houve de fato, além da anotação em prontuário, uma informação pela via oral, informal, com relação a essa conversa com o paciente. Então, cabe sempre ao médico, na hora de ter algum problema no CRM, seja ali por conta de uma denúncia de colega médico, de comissão de ética hospitalar, ou até mesmo de paciente que possa ter algum tipo de problema, ele conseguir obter as melhores provas para apresentar isso, para obter a sua absolvição. Então, sempre importante, em troca de plantão médico, além dessas anotações em prontuário, o médico realizar qualquer tipo de anotação, ou pelo menos troca de informação, com relação a esse reforço no tocante à saúde do paciente. De modo que, se ele receber qualquer tipo de denúncia, ele pode ter provas ali para conseguir se absolver ou ao menos tentar enfraquecer a denúncia com relação ao dano causado ao paciente ou ao dano gerado ao hospital, com relação à denúncia que ele acabou realizando contra si, porque muitas vezes o médico ele faz as anotações corretas em prontuário, ele presta o melhor tipo de atendimento, mas infelizmente ali na troca de plantão, por ausência de informação ou registros com relação a esse médico que ou vai ser substituído ou que foi substituído, acaba tendo esse tipo de problema. Então, sempre é importante ficar atento com relação às possibilidades de provas, de modo que o médico tenha ali por razão, porque ele prestou os melhores atendimentos, que ele consiga a sua absolvição no CRM e apresentar os melhores esclarecimentos nesse sentido, seja em fase de sindicância, de processo ético profissional ou principalmente também em recurso, caso necessário, no Conselho Federal de Medicina ou ao Pleno do CRM em caso de cassação do exercício profissional.